Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe a noite de cada um, amém? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Atos 3, onde tem a história, de Pedro e João, os apóstolos de Jesus. Eles tinham o hábito de ir para o templo orar e tinha um varão, que ficava lá na frente do templo. Ele era coxo, desde de nascença. E ele sempre pedia esmola. E aí ele, quando viu Pedro e João, aí foi pedir esmola, a ele. E ele falou para o coxo que ele não tinha ouro, não tinha prata, mas ele tinha algo que ele poderia dar. Era em nome de Jesus, entendeu, meu irmão? E o que essa palavra quer dizer? Aquele momento, quando ele pediu esmola a Pedro e João, e eles falaram, que eles não tinham o que dar, não tinha nem ouro e nem prata, mas ele tinha uma coisa que ele poderia dar àquele rapaz. Era a palavra, a cura, em nome de Jesus. E aí o rapaz olhou para ele e ele foi e falou, que o que ele tinha ele dava àquele rapaz, em nome de Jesus. E aí aquele rapaz recebeu aquela palavra e ele foi curado. E começou a pular, a saltitar, e o nome de Deus foi glorificado. O que é que essa palavra diz para mim e para você, meu irmão, que é servo de Deus, que está nos caminhos do Senhor? Essa palavra aqui, essa história aqui é uma lição de vida, para nós, servo de Deus, que estamos no caminho do Senhor, na obediência com Deus. E quando Deus fala que Ele deu a gente autoridade e poder, para nesses momentos a gente usar, a autoridade e o poder que Deus nos deu para curar, para operar, para abençoar, para orar. Então, assim, por isso que o servo de Deus ele tem que andar ligado, ele tem que andar preparado, ele tem que andar corretamente nos caminhos do Senhor. Porque se ele não estiver corretamente nos caminhos do Senhor, ele não vai ter para dar aquele que precisa. Eu e você servimos a Deus, temos a autoridade que Deus nos deu e temos que usá-lo, meu irmão. Mas para isso a gente tem que estar, firmado nas coisas de Deus, tem que ter intimidade, tem que estar andando na obediência, porque a gente, como servo de Deus, a gente tem que estar preparado, andar preparado. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar pela frente, porque muitas das vezes a gente pode chegar em um lugar, se tiver acontecendo uma situação de uma pessoa estiver passando mal, de uma pessoa estiver precisando de uma oração, ali naquele momento, meu irmão, você usa a autoridade que Deus te deu. Se for para repreender o mal, vai repreender o mal. Se for para orar por uma cura, você vai orar. E o poder de Deus vai ser manifestado através da sua vida, através do nome de Jesus. Então, assim, se a gente tem que zelar pelas coisas de Deus, fazer as coisas de Deus com ordem e decência e andar corretamente nos caminhos do Senhor, porque se a gente não está alinhado com as coisas de Deus, preparado, a gente vai chegar em um certo lugar, vai acontecer certas situações e a gente vai passar vergonha como servo de Deus, porque se a gente não tiver alinhado, se a gente não tiver firmado com as coisas de Deus, a gente vai passar vergonha, até pelo próprio inimigo. Porque se tiver uma pessoa manifestada e você for orar, se você não tiver alinhado com as coisas de Deus, não tiver usando autoridade, você é passado vergonha. E é triste, quando a gente chega num lugar que a gente precisa usar a autoridade que Deus nos deu e a gente não usa.
Muitas vezes a gente chega em um lugar, uma pessoa está passando por uma situação, precisa de uma oração. Às vezes a gente chega em um lugar, uma pessoa está atribulado, endemoniado, e a gente tem que usar a autoridade que Deus nos deu. Mas para isso a gente precisa buscar, a gente precisa estar revestido, a gente precisa jejuar para poder nos fortalecer espiritualmente. A gente tem que estar ligado com Deus, porque senão não adianta você usar a autoridade que Deus te deu para certas coisas, para determinadas coisas. Então, assim, a gente, como servo de Deus, é como eu falo, a gente tem que orar mesmo, jejuar, se revestir todos os dias do poder de Deus, porque a gente nunca sabe, meu irmão, o que vai acontecer no decorrer do dia, na nossa frente. E a gente tem que estar preparado para uma situação dessa. Mas para isso precisamos orar, precisamos estar em comunhão com Deus, porque senão nada acontece. Você tem orado? Você tem, meu irmão, usado a autoridade que Deus te deu para orar por alguém, para repreender o mal? Você está preparado para quando você chegar em um lugar, se tiver uma situação dessa, você impor suas mãos em uma pessoa, você interceder por ele ali? Claro que a gente não vai sair botando a mão na cabeça de qualquer pessoa, a gente não vai sair orando por todo mundo, mas em uma situação dessa, se a gente chegar em um certo lugar, tiver acontecendo alguma situação dessa, a gente já sabe o que fazer, porque somos servos de Deus. Deus nos deu toda autoridade e poder para pisar em cabeça de serpente, para expulsar demônio, mas para isso a gente tem que, né, se revestir do poder de Deus, que como na palavra de Deus diz que tem jejum, ou tem demônio que só sai com jejum e oração. Então, você não estivermos revestidos do poder de Deus, não estiver alinhado com as coisas de Deus, nada acontece. Não adianta a gente interceder, botar a mão, orar por uma situação ali que nada vai resolver. Então, é assim, para mim e para você, que a gente continue assim, né, alinhado com as coisas de Deus, firme com o Senhor Jesus, para que a gente venha assim usar essa autoridade. Tem muitas pessoas assim, meu irmão, que a gente vê precisando assim de uma cura, de uma libertação, e muitas vezes a gente não tem, né, o discernimento de ir lá orar. Às vezes a gente não é tocado, mas às vezes assim a gente vê ali que precisamos ali, que aquela pessoa precisa assim de uma oração, precisa assim de uma intercessão, e muitas vezes a gente não faz, mas a gente tem que, né, se revestir, orar, buscar o discernimento do Senhor Jesus, estar firme na palavra, buscar conhecimento, tem que zelar pelas coisas que Deus nos dá, os dons mesmo, a gente tem que buscar mais, né? Buscar mais da parte de Deus para a gente obter os dons espirituais da parte de Deus. A gente tem que cuidar, zelar, buscar mais, porque é tão lindo quando você, como servo de Deus, usa a autoridade que Deus te deu para curar uma pessoa, para expulsar o mal de uma pessoa, para libertar através da oração. É a gente, como servo de Deus, essas coisas aí que a gente tem que se ligar, tem que passar a buscar mais, porque tem muita gente precisando, né, de libertação. Hoje a gente vai numa congregação, a gente não vê mais uma intercessão de mão, a gente não vê mais um culto de libertação. Hoje você vai assistir, você só ouve, só quer saber mais de revelação e esquece do principal, né, que está aqui na palavra. E se for assim, a gente não vai usar, se a gente não se firmar nas coisas de Deus, a gente não vai usar essa autoridade que Deus nos deu. Eu na minha casa, eu aqui na minha casa, eu e minha família, a gente tem, é um hábito a gente abençoar a vida de cada um, todos os dias. Quando a gente acorda, a gente ora, entrega a nossa vida a Jesus, o nosso dia a Jesus. Vamos para o joelho, entregar nosso dia a Deus, pedir a Ele que nos guarda, abençoar a nossa vida, o nosso dia.
E a gente tem essa rotina todo dia, porque a partir do momento, meu irmão, que a gente acorda e entrega os caminhos da gente ao Senhor, o dia da gente vai bem, a gente passa o dia todo bem, porque Deus está ali, você entregou nas mãos de Deus o seu dia, a sua vida, Deus está ali cuidando, não é a gente assim botar o pé no chão, já se atribular e esquecer de que conduz a nossa vida é Jesus. Então aqui, assim, na minha casa, a gente tem o hábito de abençoar a vida de cada um. Quando eu acordo, eu abençoo a vida do meu marido, eu coloco as mãos mesmo, intercedo de manhã, abençoando a vida dele, pedindo a Deus para guardar, para dar força, para dar livramento. Quando minha filha acorda, abençoo também ela, coloco as mãos na cabeça dela, oro, abençoo a vida dela, o dia dela, pedindo a Deus que proteja, que guarde, pedindo a Deus que guarde a saída, guarde a chegada. E a gente faz isso todos os dias. A gente já tem essa rotina, já tá com a gente. Então, assim, a gente tem que já amanhecer o dia abençoando as nossas vidas, porque a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder. Se você já acorda, já murmurando, já reclamando das coisas do dia, já achando que seu dia vai ser assim, vai ser assado, do jeito que você determinar, meu irmão, o seu dia, ele acontece. Se você determinar que seu dia vai ser uma benção, que vai ser guardado por Deus, que você vai estar protegido por Deus, o seu dia vai estar da maneira que você pediu, que você determinou. Mas se você amanhecer o dia já reclamando, murmurando, já pode ter certeza que seu dia vai ser atribulado, tudo de ruim acontece. Então a gente tem que declarar, legalizar, né? Porque o mundo espiritual ele se alimenta de palavras. Então se você declara para sua filha, para seu marido, para o seu esposo, para sua irmã, seu irmão, que seu dia abençoando, eu tenho o hábito de fazer isso todo dia. Quando eu pego o celular, mando uma mensagem para um, uma mensagem para outro, abençoando o dia, entregando a vida dele, dela na mão de Deus. E é assim que tem que ser. É assim que o servo de Deus tem que agir, se comportar um com os outros. Glória a Deus por isso, né? Eu tenho procurado, assim, meus irmãos, buscar entendimento na palavra de Deus. Eu tenho tudo que eu chego aqui para falar para vocês sobre a fé, dentro da palavra. Então, assim, medite nessa palavra. É Atos 3, aonde é exemplo, né, de Pedro e João. Exemplo eles dois, como discípulo, como servo de Deus. E a gente tem que ser assim, né? A gente tem que ser assim. Se alguém vier até a gente, até a nós, pedir algo e se a gente não tiver, tipo um lanche, um dinheiro e a gente não tiver, a gente fala de Jesus, ainda assim que a gente tenha para dar, mas a gente sempre tem que passar uma palavra. Eles aqui, o coxo pediu uma esmola. Eu acho que ele não esperava que ele fosse curado, né, meu irmão? Porque se você meditar na palavra mais adiante, mais profundo aqui, você vai ver que ele queria apenas uma esmola. E eles dois, como servo de Deus, com autoridade, ele falou que não tinha ouro e nem prata, mas que tinha, né, a palavra de Deus, e deu em nome de Jesus. E ele o que foi curado. E olha que maravilha, uma pessoa que nunca andou, sair pulando, saltitando e tudo voltou ao normal. É milagre. Então isso aí assim é usar o nome de Jesus com autoridade, porque Deus nos deu autoridade e poder. Somos sal da terra, né? Somos filhos de Deus, a gente tem que fazer o que a palavra nos diz aqui na terra, levar a palavra, curar enfermo, expulsar demônio, e porque a própria palavra nos ensina. E Deus, a palavra, a Bíblia está cheia aqui de conhecimento, de entendimento para nós, para mim e para você. Como a gente pode obter tudo isso? Buscando, né, as direções que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, buscando conhecimento, se aprofundando mais na palavra, buscando conhecimento através da palavra e botando em prática. Ser mesmo o verdadeiro servo de Deus, como Deus nos ensina aqui na palavra. Porque não adianta, né, a gente só ler e não praticar. Porque se a gente praticar, a gente conhecer,
a palavra de Deus, a gente vai viver muitas bênçãos, viver as promessas de Deus aqui. A partir do momento, meu irmão, que você está firme com Jesus, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, meu irmão, você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Você vai viver as promessas de Deus. Deus tem promessa para mim e para você, mas para a gente alcançar essas promessas, essas bênçãos, temos que estar alinhado no Senhor Jesus, temos que estar firme na palavra de Deus, temos que estar na obediência, temos que estar atento às coisas de Deus. Somos servo de Deus, somos semelhança de Cristo, então a gente tem que fazer aquilo que Deus nos manda. Se Deus, meu irmão, te deu autoridade e poder para fazer algo, você tem que usar, ou até para você mesmo, quando você estiver sentindo algo. Você tem autoridade de colocar as mãos na enfermidade que está em você e repreender em nome de Jesus. Declarar a tua cura, declarar o teu milagre. A cura vem para você através da tua fé, através da tua perseverança em Cristo. Muitas vezes, meu irmão, você está em uma igreja, em uma congregação que está lotada. Todo mundo vem orar por você. Todo mundo vem fazer uma oração para você. Mas você sabia que a cura para vir para você ali só sai de uma pessoa? Pode todo mundo ali estar orando ao seu redor. Mas a palavra-chave, a palavra ali de cura, de libertação para a sua vida, só sai de um. De um. Então, assim, você, como você é servo de Deus, você tem que usar a autoridade que Deus te deu. Não esperar que outra pessoa faça isso por você. Você tem autoridade para orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu esposo. Você tem autoridade, porque Deus te deu. É só você usar. Usar e ter fé para que o milagre aconteça. Então, assim, você pode chegar, se você tiver um enfermo dentro da sua casa, coloque as mãos, ore em cima daquilo, repreenda o mal. Repreenda mesmo, mas com autoridade. Não pode ter medo, porque se tiver medo, acabou. Mas usa de ousadia, seja ousado na presença de Deus. Chegue assim, ó, declare na vida da sua filha, de sua esposa, do seu esposo. Declare ali o milagre diante de Deus, declare ali a cura, porque eu uso, meu irmão, a autoridade que Deus me deu dentro da minha casa, comigo mesmo, com a minha família. Aqui, quando qualquer um de nós aqui está sentindo uma coisa, está passando por uma situação, todos nós aqui na minha casa oramos um pelos outros, intercedemos, colocamos a mão, repreendendo o mal. Eu já contei aqui outras vezes que minha filha, ela foi curada das vistas, ela usava óculos e sentia uma forte dor nas vistas, e meu marido usou a autoridade que Deus deu a ele. Naquele momento ele colocou as mãos sobre os olhos da minha filha e repreendeu aquela dor de cabeça e declarou em nome de Jesus o milagre dela, e ela foi curada para a honra e glória do nosso Deus. Ela voltou no médico, fez exame, e o médico ficou sem entender nada, ele ficou confuso, ele repetia 2, 3 vezes o mesmo exame, no mesmo procedimento, e não dava nada. Minha filha nunca mais usou óculos, e enxerga que é uma beleza. E Deus fez a obra, Deus fez o milagre, mas sabe por quê? Porque a gente não aceitou aquela situação. A gente usou a autoridade que Deus deu e repreendeu aquilo naquele momento e declarou em nome de Jesus que ela seria curada, e ela foi, para a honra e glória do nosso Deus. Ela foi curada, ela está curada, ela é curada. Não usa óculos mais, os óculos eu até desfiz dos 2 óculos que ela tinha, para a honra e glória do nosso Deus. Então isso aí, meu irmão, é fé, é ousadia na presença de Deus, é usar a autoridade que Deus nos deu e fazer milagre, e operar Deus nas nossas vidas, através da palavra dele. A gente pode sim curar uma pessoa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que essa palavra tenha edificado a vida de cada um de vocês, que essa palavra tenha sido bênção para suas vidas, entendeu? Que Jesus continue assim, né, falando com vocês,
Que o Senhor Jesus continue iluminando a mente de vocês, abrindo os olhos e vendo que não é só dentro da igreja que realiza milagre, meu irmão. Não é só dentro da igreja que acontece milagre comigo e com você. Deus trabalha nas nossas vidas em qualquer lugar. Não fica esperando ir para uma igreja, meu irmão, para receber um milagre, não. Deus te cura dentro da tua casa, dentro do teu banheiro, dentro da tua cozinha, aonde você clamar Ele. Aonde você clamar Ele pela aquela cura, aquele milagre, Deus faz. Deus opera em qualquer lugar. Não precisa, para você ter intimidade com Deus, não precisa estar dentro da igreja. Em qualquer lugar você pode buscar Deus, em qualquer lugar Deus pode manifestar o poder dele na sua vida. Porque os milagres que ele fez na minha vida e faz é dentro da minha casa. Deus já falou comigo, sim, já se revelou para mim, sim, dentro de igreja. Mas eu nunca recebi um milagre da parte de Deus dentro de igreja, porque a minha busca é com Jesus, é em qualquer lugar. É dentro da minha casa, é dentro da minha cozinha, é no meu banheiro. Aonde eu estou falando com Deus. E falo com Deus o tempo todo. Tem situações que Ele me responde, tem situações que Ele se cala. E eu respeito. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu espero, na hora que falo com Ele, espero a resposta. E quando eu menos espero, a resposta de Deus vem para mim, através da palavra, através do entendimento, eu ouvindo um louvor. Deus fala com você, meu irmão, qualquer momento, em qualquer lugar. Basta você estar ligado com as coisas de Deus. Amém? Que a palavra continue entrando no seu coração. Que você continue recebendo da parte de Deus. Continue crendo, meu irmão, no teu milagre. Continue perseverando no que você quer com Deus. Continue buscando que o Senhor Jesus, Ele faz. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer aquele milagre que você tanto espera. Ele vai curar. Em nome de Jesus, Ele vai te dar cura. Creia. Continue orando, perseverando. Porque para a gente ter resposta de Deus e estar mais perto de Deus é com oração. Sem oração, as coisas não acontecem. Tem muitos exemplos aqui na Bíblia. Se você for para a palavra, você vai ver. As pessoas, os servos de Deus, que foram homens e mulheres de oração, que tudo que ganhou da parte de Deus foi orando. A gente não ganha nada da parte de Deus se a gente não buscar Ele, se não estiver servindo a Ele. Então, sirva o Senhor de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.